Jesus é Deus? Bom, este é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Esse vídeo ou o tema é extremamente polêmico, uma vez que no passado o arianismo, que é uma doutrina defendida por Ário, inclusive essa doutrina ela foi refutada e condenada no Concílio de Nicéia no IV século, parte da perspectiva de que Jesus não é Deus, mas ele é uma criatura de Deus. E hoje existem alguns grupos que nessa mesma pegada, nessa mesma linha, continuam negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as Testemunhas de Jeová e alguns grupos unitaristas. Mas nós vamos dar uma resposta apologética às afirmações que esses grupos apresentam. Inclusive, existem alguns questionamentos levantados por eles que tentam colocar em xeque, em dúvida, a nossa confissão de fé na divindade do Senhor Jesus Cristo. Antes de apresentar os questionamentos, eu quero convidar você para orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer e te louvar por este momento singular de estarmos aqui na Tua presença para refletirmos sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que possamos conhecer melhor a Tua vontade revelada na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. A controvérsia e a polêmica é muito grande acerca da divindade do Senhor Jesus. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, que Jesus é a única pessoa na Trindade que possui uma natureza teantrópica. E eu quero dizer com natureza teantrópica o seguinte, que Jesus é o único ser no universo, no céu e na terra, que possui duas naturezas. Uma natureza divina e outra natureza humana. Isso é muito importante termos em mente para que possamos entender melhor as reflexões que aqui iremos fazer em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que quando nós declaramos e confessamos a divindade do Senhor Jesus, alguns questionamentos são levantados na tentativa de refutar essa verdade irrefragável, insofismável, indubitável e irrefutável, porque esta declaração e esta confissão está na palavra de Deus. Mas assim mesmo, com muita ousadia, eles tentam fazer uma refutação desta verdade. E olha só os questionamentos que eles têm levantado para tentar refutar esta verdade basilar, essa doutrina basilar da pessoa de Cristo, que é a sua divindade. Um questionamento que eles têm levantado. Como Jesus pode ser Deus, uma vez que ele afirmou ser menor que o Pai? Curioso. Segundo, se ele é Deus, neste caso existe um Deus maior e outro Deus menor. Se aquela primeira questão realmente fosse verdade, estaríamos aqui num binitarismo, né? Pelo menos dois deuses, um Deus maior e outro Deus menor. Um outro questionamento levantado por eles é o seguinte: por que ele disse não saber o dia da sua volta? Veja que a primeira questão eles procuram trazer como fundamento a passagem de João 14, 28. Nesta segunda, eles apresentam a passagem de Mateus 24, 36, onde Jesus disse que nem os anjos, nem o Filho sabe o dia que vai voltar. Ora, se ele é Deus, como é que ele não sabe? Então fica aí, né, uma certa dúvida. Outro questionamento, com base em Mateus 4, versículo 4. E eles perguntam, Deus pode ser tentado pelo mal? De acordo com Tiago 1,13, não, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal, ou ele não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Mas
Mateus 4:4 em diante, apresenta Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. E aí, é Deus ou não é? Ou esses dois textos estão em contradição? E um quarto ponto que eu acho muito interessante está baseado na seguinte questão: Deus pode morrer? Nós confessamos que não. E apresentamos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aí eles afirmam: pois é, mas Jesus morreu na cruz. Logo, se ele é Deus, então Deus morreu? Se Deus não pode morrer, como é que ele morreu? Não é complicado esses questionamentos? Vamos, em primeiro lugar, responder a esses questionamentos e depois apresentarmos o porquê nós acreditamos que Jesus é Deus. Quanto à primeira questão, como Jesus pode ser Deus, uma vez que ele diz que o Pai é maior do que ele, vale salientar que nós já afirmamos no início que Jesus é a única pessoa na Trindade que possui uma natureza teantrópica, ou seja, uma dupla natureza, uma divina e uma humana. Quando ele fez esta afirmação de que o Pai era maior do que ele, não podemos perder de vista que ali é o verbo encarnado. Jesus está falando enquanto homem. Enquanto homem, não tinha como ele dizer que ele era igual ao Pai, que ele era igual ao Pai, mas sim, como homem, ele disse que o Pai era maior do que ele. Agora é interessante, quando você pergunta para esses grupos unitaristas, quem é maior, Jesus ou os anjos? Eles respondem, Jesus é maior do que os anjos. Só que quando você vai para a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos de número 7, ali o texto é claro em dizer que ele foi feito maior do que os anjos. E aí, como é que fica? Ou melhor, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, corrigindo. O texto diz que ele foi feito menor do que os anjos. Ora, aí eles vão dizer o seguinte, a resposta: é claro que ele era menor do que os anjos, porque ele era homem. Mas preste atenção, se ele era menor do que os anjos, pelo fato de ser homem, como é que, sendo homem, também ele poderia dizer que era igual ao Pai? Então, como homem, ele era menor do que os anjos e menor do que o Pai. Portanto, esse texto, essa pergunta, melhor, não invalida a questão sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, porque eles mesmos afirmam que ele foi feito menor, que o homem é menor do que os anjos. Mas, veja bem, é menor do que os anjos. Então, e ele foi feito menor do que os anjos, por quê? Por causa da paixão da morte. Então, sendo menor do que os anjos pelo fato de ser homem, como é que poderia ser igual a Deus? Não poderia. Prosseguindo. Porque ele disse não saber o dia da sua volta? Pelo mesmo fato de estar falando como homem e não como Deus. Deus pode ser tentado pelo mal? Caímos na mesma explicação. Deus não, mas o homem Jesus, sim. Deus pode morrer? É claro que não, mas quem morreu na cruz? Foi Deus ou foi Jesus, o homem? Jesus, o homem, porque Deus é imortal, Deus não pode morrer. E é curioso salientar que quando ele morre, morre o seu corpo, a sua alma continua viva porque é imortal, assim como nós também morremos, e morre o nosso corpo, mas não a nossa alma. Se alguém quer criar algum problema com isso por conta da união hipostática, isso em nada interfere na união hipostática, visto que o corpo morreu, a alma é imortal e continua viva, e a divindade está conectada com a alma que é humana. Portanto, não houve uma ruptura da divindade e da humanidade. Seguiram juntas. Portanto, essa pergunta também não desabona o fato de Jesus ser Deus, dele ser divino. Jesus continua divino. Portanto, essas questões não abalam a estrutura da nossa confissão de fé na divindade do Senhor Jesus. Muito bem, agora vamos apresentar aqui alguns textos
E, inclusive, tem um outro questionamento levantado pelos unicistas, principalmente, de que só existe um trono no céu. Por isso só existe uma pessoa na divindade. Olha só. Agora, na minha Bíblia, não sei na deles, em Apocalipse 3:21, diz que Jesus também tem um trono. Você vai ler Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Olha o que Jesus disse. A quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então ele disse, meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meu trono e seu trono. Quantos tronos? 2 tronos. Portanto, outro argumento que cai por terra diante do texto bíblico. Agora vamos para as provas de que Jesus realmente é Deus. Ele se identificou como Deus. Como assim? Basta você ler João 8,58. Ele disse, antes que Abraão fosse, ego em mim, eu sou. Ele está fazendo uma alusão àquilo que está em Êxodo, capítulo de número 3, versículos 13 e 14, quando Moisés disse para o Senhor, Senhor, e quando eu for aos filhos de Israel e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? O que é que Deus respondeu? Erié, Asher, Erié. Eu sou o que sou, serei o que serei. Jesus está repetindo o mesmo que Deus apresentou ali em Êxodo 3, 13 e 14. Ora, se não fosse assim, fica a pergunta, por que os judeus pegaram em pedras? Depois desta confissão de Jesus, ego em mim, eu sou, e quiseram apedrejá-lo. E o acusaram de blasfêmia, porque dizendo, tu sendo homem te fazes Deus a ti mesmo. Ele confessou que é Deus ao dizer, ego em mim. Então ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o mesmo que apareceu lá para Moisés no capítulo 3, 13 e 14. Logo, Jesus é Deus. Ainda mais, ele é o Deus eterno. Isaías 9, versículo de número 6. Porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Então ele é Deus eterno. Hebreus capítulo 7, olha só, versículo 3 e 21, ele é descrito como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é eterno. Hebreus 13:8 diz, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, então ele é eterno, logo ele tem o atributo da divindade que é a eternidade. Ele perdoava pecados. E quem é que pode perdoar pecados? Como os próprios judeus disseram, quem pode perdoar pecados senão Deus? Este diz blasfêmias. Então Jesus perdoa pecados. E quem pode perdoar pecados é somente Deus. Nós perdoamos uns aos outros, mas perdoar um pecado, o pecado que diz respeito à queda, e justificar a pessoa para ir para o céu, só Jesus. Ainda mais, ele possui a imortalidade em si mesmo. Olha só que texto brilhante, que inclusive é mal usado pelos aniquilacionistas, né? Dizendo que só ele possui a imortalidade. Mas possui como? Possui em si mesmo. É um atributo seu em si mesmo. Nós temos uma imortalidade comunicada. Ele não. A imortalidade faz parte da essência de Cristo. Está escrito assim, 6,16 de 1 Timóteo. Aquele que tem, né, que possui, que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. E ele começa aqui no 15, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha só, o que é mais do que isso? É divindade. Ele é eterno, ele é imortal. E ainda, continuando, ele dá a vida eterna. João 3, 36 e ainda João 11, versículo 25 e 26. Ele é o Criador. João 1,
1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Portanto, ele é o Criador. E ainda em Colossenses capítulo 1, 15 e 16, diz que ele é o primogênito de toda a criação. E aqui há uma má interpretação, principalmente dos TJs, no que diz respeito a essa expressão paulina, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primogênito será aquele que tem a primazia, aquele que é o chefe, é o cabeça de toda a criação, por meio de quem toda a criação veio a existir, concordando com João 1:1. Olha no 16 agora para corroborar, porque texto sem contexto é pretexto, e o contexto aponta para o fato de que realmente ele é o cabeça da criação, o criador de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, glória a ele para sempre. Amém. Ainda mais, além de Criador, ele é Senhor, como já vimos lá na outra passagem, em que diz que ele é o Senhor, ele é Senhor. Filipenses 2, 9 a 11, você pode estar conferindo. Lucas 2, versículo 11 e também o versículo de número 43. E ainda Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Confira lá que ele é o Senhor. E vale lembrar que há um só Senhor. Ora, se existe um só Senhor, e aqui nesses textos ele é declarado Senhor, logo ele é Deus. Ele é Salvador. E no texto do Antigo Testamento que só existe um Salvador, mas Jesus também é declarado Salvador. Tito capítulo 2, versículo de número 13. Logo, ele só pode ser Deus, e é um Deus que pode salvar. Lucas 2, versículo 11. E ainda mais, ele é adorado, de acordo com Hebreus capítulo 1, olha só, isso aqui é checkmate nos unitaristas, né? Olha o que está escrito. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E é interessante que na Bíblia das TJs, na tradução do Novo Mundo das Escrituras, antiga de 1967, estava escrito, e todos os anjos de Deus o adorem. Nessas novas versões, e todos os anjos lhe prestem homenagem, porque eles perceberam que tentando combater a doutrina da divindade de Cristo, acabaram deixando escapar esse texto, que é claríssimo, e agora eles tentam corrigir, mas na verdade é todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, ele é chamado de Deus pelo próprio Pai. Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Por Tomé, em João capítulo 20, versículo de número 28. Deixa eu ver essa passagem aqui de Hebreus. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ó Deus, o próprio Pai chamando ele de Deus. Tomé chama ele de Deus, em João 20, 28. Mateus capítulo 1, versículo 23 também, ele é chamado de Emanuel, que é Deus conosco. E ainda em Tito 2, 13, repetindo, ele é chamado de Deus Salvador. Ele é chamado de Filho de Deus, da mesma essência de Deus. Portanto, Jesus é Deus, e quero finalizar com dois textos. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9. Olha o que diz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ainda, Romanos, capítulo 9, versículo de número 5. Diz aqui o seguinte, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Portanto, não fica margem para dúvidas sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Espero ter colaborado, principalmente com os nossos amigos e irmãos que participarão da próxima aula da EBD, onde nesta aula está sendo tratado acerca da divindade do Senhor Jesus, se ele é Deus ou não. Confirmamos que ele é
Deus. Pai Santo, te louvamos e agradecemos por mais este momento e que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos amigos e irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.